Meus irmãos, a paz do Senhor. Alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Hoje, terça-feira, nosso culto de ensino da Palavra de Deus, aqui na nossa sede. E nessa noite eu estou muito agradecido a Deus, semana bastante exaustiva, com muito trabalho, comemorações dos 77 anos da nossa igreja, que culminou ontem numa grande homenagem ao Ministério de Perus, na pessoa do nosso pastor presidente, ali na Sala Juscelino Kubitschek, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O que era para ser uma solenidade de cunho comemorativo, resultou num grande culto de adoração ao nome de Jesus. Deus tomou a casa com a sua glória e nós vimos algo inédito naquela casa de leis. Nós vimos Deus manifestar o seu poder e era como se Deus quisesse dizer ao pastor Elias: os homens estão lhe fazendo uma homenagem no mundo físico e eu vou chancelar essa homenagem manifestando a minha presença. Não teve quem não chorou ontem ali. Foi muito lindo o que Deus fez. Mas eu, nesta noite, meus irmãos, eu venho hoje com uma proposta à igreja reunida. Eu já venho algumas semanas olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, e eu gostaria de, nesses próximos dias, falar aqui um pouquinho da igreja que nós desejamos ser. Isso tem me incomodado muito. Eu tenho visto com muito cuidado algumas ações, alguns comportamentos que me fizeram refletir. E quando eu digo me fizeram refletir, eu queria destacar aqui que a palavra primeiro gera efeito em mim. Eu olho para dentro de mim para verificar se aquilo que eu estou fazendo, de fato, está coadunado com aquilo que eu estou pregando aqui em cima. Então é com base neste sentimento que nasceu no meu coração, que eu quero partilhar com os irmãos nas próximas semanas, essa temática, a igreja que eu desejo ser. Para tanto, eu quero convidá-los a uma meditação, um texto bíblico, e eu prometo que eu serei fiel hoje, não quero me estender, até porque eu quero dividir isso aqui em blocos. Capítulo de número 2, dos Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 40, ou melhor, seu versículo de número 42. Nós vamos ler até o verso 47, e assim nós vamos entrar na meditação da palavra de Deus. Todos encontraram? Podem dizer amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecidos somos ao Senhor por todo o bem que nos tem feito, pelo teu cuidado, pelo teu grande amor, por tuas misericórdias que têm sido a causa de nós não sermos consumidos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que já chegaram nesta casa de oração, neste templo que foi erguido para adorar o teu nome. Eu te agradeço pelo dia, pelo fôlego de vida e por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Muito obrigado, Senhor amado. Agora pedimos que a tua boa mão e o teu Santo Espírito venha nos inspirar de maneira tal que a tua palavra, ao ser ministrada, ela possa tanto cortar aqui, Senhor, como possa cortar em meio aos teus filhos, que nós possamos por ela ser confrontados, que nós possamos por ela ser alcançados, e que ao sairmos daqui, Senhor, nós possamos sair refletindo acerca de tudo aquilo que vamos ouvir, e o teu nome haverá de ser glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Tome assento. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha palavra introdutória nesta noite, ela está baseada em algumas indagações. E eu quero começar perguntando: e no ambiente das perguntas, todas as vezes que a gente vai perguntar algo a alguém, nós precisamos tomar o cuidado de formular a pergunta no sentido e objetivo de que a pessoa que está sendo abordada por aquela pergunta, ela possa ter facilidade de respondê-las. No campo da psicologia, existem 3 princípios básicos para se fazer uma pergunta. A pergunta pode ser uma pergunta fechada, semi-aberta ou aberta. Em cada uma destas ações, quem está perguntando deve tomar o cuidado de fazer com que a pergunta que está fazendo alcance o propósito para o qual ela está sendo dirigida. Como é isso, pastor? Explico de uma forma muito simples. Pergunta fechada, no ambiente do cafezinho: pastor Fauéder, o senhor quer um café? O senhor tem 2 formas de me responder essa pergunta. O senhor sabe me dizer quais são? Sim ou não? Isso é uma pergunta fechada. Eu estou sendo direto. O senhor quer um café? O senhor vai responder para mim, se sim ou se não. Pastor Fauéder, o senhor prefere um café ou um chá? Percebam que já mudou? Eu agora estou dando uma opção, e a resposta vai ser a mesma. Ele pode dizer tanto que vai receber o café, ou como ele vai aceitar o chá. Essa é uma pergunta semi-aberta. E a terceira, que é o que nos interessa, é a pergunta aberta. Pastor Fauéder, o senhor aceita tomar um refresco gelado, sem gelo? Aqui eu já estou dizendo para ele as opções que eu posso dar de escolher o refresco, se gelado
ou se natural, de acordo com o seu paladar e com a sua vontade? Essa é uma pergunta aberta. Por que é que eu estou trazendo tudo isso? Porque no ambiente da pergunta nós precisamos ser assertivos. Muitos de nós estão sendo privados de entender aquilo que Deus requer de nós enquanto igreja, porque de fato não conseguimos entender o que é que a palavra tem nos trazido como pergunta no ambiente do comportamento. E partindo desta premissa, nasce um sentimento, nasce uma indagação. Qual é a igreja que nós desejamos ser ou que desejamos pertencer? Na teologia neopentecostal criou-se uma cultura de que eu sou a igreja, e isto é uma falácia. Você não é a igreja. A igreja de Jesus é única, é indivisível. Tito diz lá no capítulo 2, verso 14, que ele escolheu para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Logo, a ideia da igreja é um corpo espiritual, composto por pessoas de todas as raças, línguas, tribos e nações. Partindo dessa perspectiva, ao afirmar que eu sou a igreja, eu estou tomando para mim uma honra que não me pertence. O certo então seria afirmar que eu sou parte da igreja ou sou membro do corpo de Cristo, que são coisas distintas e diferentes entre si. Mas na perspectiva de igreja, cabe aqui nesta noite a pergunta: qual é a igreja que de fato nós pretendemos ou desejamos pertencer? E aí tem algumas perguntas abertas aqui. Qual é o conceito de igreja para você? O que é igreja? E eu quero que você guarde isso, porque depois você vai responder oportunamente. Se quiser marcar, é muito importante para você refletir depois. Então a primeira pergunta é essa: para você, o que é a igreja? Como é que você associa? Como é que você vê a igreja? Uma segunda pergunta: como é que você vê a atuação da igreja no presente século? Como é que você entende que a igreja está se portando neste tempo? A igreja está cumprindo o seu papel enquanto igreja? Respondido isso, você pode ir para a terceira pergunta: quais são os desafios que têm cercado a igreja do arrebatamento? Você entende que a igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto organização, ela tem desafios a serem enfrentados e superados? Uma quarta pergunta que não quer calar dentro do texto que eu vou trabalhar com vocês a partir de agora: quais são os maiores pecados da igreja moderna, da igreja dos nossos dias? Esta igreja é santa, essa igreja está contaminada. Como é que você vê a igreja? Trazendo a ideia de que a igreja é um conglomerado de pessoas, de raças, línguas, tribos e nações, a ideia é que nós não tenhamos aqui querubins ungidos. Nós trabalhamos com pessoas, e à luz da Bíblia, para Deus nós somos pecadores remidos, mas que ainda estamos sob os efeitos e as ações do pecado que permeia o mundo, e cabe a nós, como membros do corpo de Cristo,
escolhermos de qual lado nós desejamos ficar. Então, esta ideia de que eu domino o pecado, de que eu controlo o pecado, é uma outra falácia, porque segundo a própria Escritura, Gálatas, e eu quero citar a minha posição com base na palavra, segundo o que escreve Paulo aos Gálatas capítulo 5, verso 16, lá o apóstolo diz que existe uma guerra contínua entre o corpo e o espírito. O corpo ainda não foi regenerado, o corpo ainda não foi transformado, e o corpo manifesta por força da alma vontades, e o apóstolo Paulo chega a dizer que existe uma guerra entre os dois, porque o corpo quer pender para o pecado, mas o espírito quer pender para Deus, e aí existe um conflito interno que só pode ser resolvido à luz da palavra de Deus. E aí o apóstolo constrói um raciocínio extremamente interessante, dizendo que é preciso que haja mudança na minha natureza, para que através desta mudança eu produza o fruto do Espírito e dê ao Espírito de Deus a liberdade de trabalhar no meu corpo e na minha alma, consequentemente levar-me a um processo de regeneração e de santificação diária. Isso nos leva então à ideia de que a nossa vida espiritual, ela precisa ser cuidada 24 horas por dia. Então, tem ainda uma quinta pergunta. Segundo o seu entendimento, aonde a igreja tem errado e aonde ela tem acertado? Eu fiquei pensando comigo que as interrogações aqui, elas são inúmeras. Mas hoje eu gostaria, como disse a vocês, de iniciar essa série de estudos do livro de Atos. E por quê? Porque eu quero traçar um paralelo da igreja como conhecemos hoje e na qual convivemos hoje, com uma igreja que nasce no início ou no princípio da história da igreja pós-ascensão de Jesus aos céus, como resultado da sua promessa maravilhosa. O capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, que segundo o texto, já no verso 1, tem o seu registro iniciado por Teófilo e Lucas, o médico amado, que aqui vai trabalhar como uma espécie de repórter investigativo, e isso se justifica porque Lucas, ao contrário dos demais apóstolos, ele não conviveu com Jesus. Lucas não teve experiências com Jesus. Lucas não teve, por exemplo, o privilégio que teve Pedro, que teve Tiago, que teve Barnabé, que teve Judas Iscariotes, que teve lá o que duvidou, como é o nome dele? O Tomé. Esses apóstolos conviveram com Jesus. Esses apóstolos, pastor Valdemar, andaram com Jesus. E uma coisa é andar, outra coisa é ouvir falar. Então Lucas agora ele vai fazer um apanhado de todo o trajeto que Jesus consolidou em 3 anos e meio de ministério, e com a ajuda do Teófilo, que segundo ele aponta no seu capítulo de número 1, se você quiser abrir aqui,
E ele vai dizer para o Teófilo que ele faz o primeiro tratado. Ele está dizendo para Teófilo que ele é o autor deste livro que vai registrar os atos de Jesus. E que, portanto, originalmente é ele quem dá início a este processo investigativo, que vai contar as histórias e os milagres que Jesus produziu no seu curto, mas eficiente ministério. E Lucas vai discorrer sobre as experiências que Jesus viveu enquanto esteve com os seus discípulos, estabelecendo uma nova forma de comportamento alheia e contrária àquilo que os religiosos da sua época ensinavam. Jesus vem inaugurar uma nova fase. Paulo chega a dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 24, que ele inaugura uma nova aliança, não desfazendo aquela que havia sido feita no Velho Testamento, mas estabelecendo uma nova pela qual ele vai estabelecer bases sólidas da sua igreja. Essa igreja que ele disse para Pedro lá no capítulo 16 de Mateus, verso de número 18: tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, que sou eu, Petros, do original lá, Petros, sobre esta pedra, que quer dizer rocha, eu inaugurarei ou edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Notinha de rodapé. Então, Pedro não é o primeiro papa como ensinam os católicos, porque Jesus já está automaticamente declarando e sustentando o que é a igreja, e como a igreja deverá se comportar a partir do momento da sua instauração. Então Jesus está dizendo para Pedro: tu é uma pedrinha pequena, cheio de falha, mas eu sou rocha. Se enquanto é pequenininho, eu sou a rocha, a pedra angular, e eu estou dizendo para você que sobre esta pedra, que não é você, sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui Jesus está dando limites ou direcionamento do que ele de fato está prestes a inaugurar, e Lucas vai registrar todo este arcabouço de informações. Só que quando chega lá no capítulo de número 1, a partir do verso de número 13, não, deixa eu ver onde é que está aqui, versos de número 9, Lucas vai registrar. Alguém pode ler para mim aí? Um acontecimento maravilhoso. Lucas 1, 9. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e a uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Verso 10. E estando com os olhos fitos ao céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, 11 e 12. os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então o voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então Jesus reúne agora, depois de 40 dias ressurreto, Jesus reúne os apóstolos. 40 dias ele ficou com o corpo glorioso permeando sobre essa terra. Vocês imaginam isso? Glória.
Assim, 40 dias. Mas ao término de 40 dias, Jesus reúne os apóstolos. E Jesus vai dizer aos apóstolos como é que eles devem se comportar. Diga comigo, últimas instruções. Últimas instruções. Agora olhe para o teu irmão e diga assim: a última instrução. Mas diga alto para ele, seja a boca de Deus, em nome de Jesus. Diga assim: a última instrução. A última instrução Pode renovar a tua vida. pode renovar a tua vida. Jesus está dando as últimas instruções. E qual é a instrução de Jesus, pastor Abacuque? Qual é a instrução que Jesus vai dar aos discípulos? Jesus vai dizer a eles que eles devem se dirigir a Jerusalém. Eles não devem ir para Samaria, eles não devem ir para a Judéia, nem para a Galileia, até porque ele já deu uma ordem lá atrás, que eles fossem até os confins da terra, pregando o evangelho, primeiro na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus está dando uma ordenança, mas essa ordenança vai ser seguida de uma orientação. E aonde está a orientação? Está no verso de número 12, porque a Bíblia diz que depois que eles ouviram o que Jesus falou, eles foram ver Jesus sendo elevado aos céus. É o que vai narrar Lucas. Lucas vai ouvir essa história e ele vai registrar isso. Ele vai dizer que os discípulos e uma multidão de pessoas estão no monte, e de repente o céu se abre, anjos aparecem para receber Jesus, e quem conta essa história de forma extraordinária é o escritor aos Hebreus, e também o Salmo de número 24. Lá nós vamos ter essa tônica, esse diferencial de Jesus saindo da terra e sendo recebido nos céus. Aí a Bíblia vai dizer que quando eles olham para cima com os olhos fitos, eles recebem a voz do anjo que faz uma afirmação: esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar para buscar a igreja. E aí quando chega no verso 13, depois que Jesus é assunto aos céus, eles cumprem a risca. Eles cumprem à risca o mandamento de Jesus. E o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. E por que eles vão para Jerusalém? Porque Jesus falou a eles que eles precisavam ir para Jerusalém, e Jesus deu o endereço. Porque Jesus não chama ninguém sem dar uma direção. Jesus não chama ninguém sem dar uma direção. Se você está na igreja, você tem que ter uma direção. Se você não tem uma direção, você está fora do caminho. Jesus então dá uma ordenança e dá a eles uma direção. Quando vocês me virem subir, a primeira coisa que vocês vão fazer é se dirigir a Jerusalém, festa da Páscoa. Jerusalém estava em festa, muita gente na cidade. E o que nós temos que fazer? Vocês vão para Jerusalém e vocês vão subir num cenáculo, porque eu vou fazer cumprir a minha palavra. Eu vou fazer cumprir a minha palavra. Olha que coisa interessante. Jesus chama 12. Esses 12 agora vêm eles subir para o céu, recebem a ordenança de ir para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, o que eles fazem? Eles vão para a igreja, eles vão para o culto. A Bíblia diz que eles foram para o cenáculo de acordo com a orientação de Jesus. E no culto não tinha mais 12, agora tem 120. 12 foram chamados, mas no primeiro culto inaugural da igreja de Jesus já tinha 120. Aleluia! E aí a Bíblia diz que quando eles entram no cenáculo, muita gente está na cidade. E aí o capítulo 2 vai registrar a chegada desses discípulos, desses apóstolos,
que sobem até o cenáculo, e eles estão reunidos ali no mesmo lugar, cantando, adorando e glorificando a Deus, porque a igreja não é lugar da gente ficar discutindo problemas de cunho pessoal. O culto não é lugar da gente ficar fazendo negociação, vendendo as coisas, conversando, andando, fazendo isso ou fazendo aquilo. Não, o culto é para a gente adorar a Deus. Nós temos que vir para o culto para prestar adoração a Deus. Eles estavam adorando a Deus, e a Bíblia diz que enquanto eles estavam adorando a Deus, diz que ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Então Lucas vai descrever que algo sobrenatural aconteceu. Eles ouvem um estrondo e de repente um vento, um som, melhor dizendo, como de um vento impetuoso. Eu fiquei tentando traduzir isto, mas o sentimento é o mesmo em todo e em qualquer lugar. Quando o Espírito de Deus entra no ambiente, não tem como o espiritual não perceber. Uns recebem o Espírito Santo manifestando alegria, outros recebem o Espírito Santo cantando, outros recebem o Espírito Santo glorificando. Mas Lucas vai nos dar a ideia que quando este som entrou no cenáculo, janela dentro, porque eram 9 horas da manhã, eles já estavam no culto cedo, 9 da manhã, e aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus repousou sobre ele, e o texto Lucas vai registrar que foram vistas sobre ele, sobre a cabeça deles, chamas de fogo como língua repartida, como chama de fogo. Quem estava lá estava vendo a operação sobrenatural do Espírito Santo. Aleluia! Esse movimento espiritual nesta igreja, e eu estou contando a história da igreja como ela nasceu, chamou a atenção não de quem estava dentro, chamou a atenção de quem estava fora. A igreja não deve impressionar quem está aqui dentro, a igreja precisa impressionar e chamar a atenção de quem está lá fora. Nós estamos perdendo valores, estamos perdendo a nossa identidade quando a gente acha que as pessoas devem adorar a gente pelo que a gente faz aqui dentro. Mas o que a gente faz aqui dentro, a gente deve fazer lembrando que nós vamos receber o nosso galardão de Deus. Nós precisamos fazer com alegria para que os de fora vejam e reconheçam que Deus está no ambiente. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que 9 horas da manhã, uma multidão se reúne em frente ao cenáculo, e lá existem muitos viajantes, muitos estrangeiros estão ali, e de repente alguém pergunta: mas o que está acontecendo aí? É um culto. Mas que culto barulhento é esse? Pois é, os galileus estão tudo reunidos, e eu não sei o que está acontecendo não, porque eles estão gritando lá, estão numa alegria danada. Aí alguém diz assim: eles estão cheios de mosto. Eles quiseram dizer assim, os críticos quiseram dizer, eles estão embriagados. Mas aí a Bíblia diz que Pedro, que foi indagado por Jesus, acerca da constituição da igreja, ele se levanta e ele diz: varões e irmãos, estes homens não estão cheios de mosto. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, verso 25. Aleluia! E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esta profecia se cumpre dentro do cenáculo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, seus velhos terão visões. E Joel vai descrever o exercício da profecia. E diz a Bíblia que Pedro estava tão cheio de graça, que ele não é aquele Pedro que a gente encontra negando Jesus. Ele não é aquele Pedro que fica chateado com Jesus no capítulo 20 de João, quando Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele amava Jesus. Esse Pedro agora é diferente, porque ele foi revestido pelo Espírito Santo. Glória! O Espírito Santo que já estava neles, mas que agora
desce sobre eles para dar a eles capacitação. E aí eu percebo a capacitação, porque o Espírito Santo, a partir desta operação, ele muda o comportamento, ele muda o humor de Pedro. O Pedro é conhecido como o Pedro violento, o Pedro que cortou, por exemplo, a orelha direita lá do soldado romano, e que Jesus foi lá e pegou e colocou no lugar. É o Pedro que negou a Jesus, que tinha distúrbio de personalidade, uma pessoa bipolar. Uma hora eu estou bom, outra hora eu não estou bom, outra hora eu estou alegre, outra hora eu estou chateado. Mas a Bíblia diz que esse Pedro agora, quando ele recebe o Espírito Santo, e aqui está a evidência da transformação, não tem passe de mágica, não tem varinha de condão, não tem abracadabra, não, é poder de Deus para a manifestação da glória de Deus na vida do homem. Esse Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e ele começa a pregar os feitos de Jesus. E no momento do apelo, 3.000 almas, Maravilha! recebem a Jesus como Salvador. Pastor, como é que começa a igreja? Diga comigo, a igreja começou com 12. Diga assim comigo, a igreja começou com 12. A igreja começou. Isso aqui não é heresia, não, está na Bíblia. A igreja começou com 12, aumentou para 120, e agora na primeira colheita, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor, e a partir dali a igreja passa a ser estabelecida nas províncias romanas, também em Israel, e ela vai crescendo de forma extraordinária. Glórias a ti, ó Deus. Essa declaração me chamou tanto a atenção que eu então resolvi trazer algumas observações que estão no texto. E por quê? Porque a igreja, ela tem a responsabilidade de encher o mundo. E encher o mundo do quê? De palavra, de esperança, de salvação. A igreja, ela foi instituída para isso. Glória! Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Aleluia! E nós temos uma missão como embaixadores do reino de Deus aqui na terra. É forte. Nós precisamos ter essa noção, pastor Djalma, que nós temos uma responsabilidade diplomática de fazer cumprir aquilo que a nossa nação espiritual estabelece para nós, por meio da palavra de Deus. Nós estamos agora acompanhando aí pelos noticiários o desatino do governo Maduro na Venezuela, que mandou cercar a embaixada argentina. Mas percebam que existe uma figura espiritual aqui, porque ele cercou a embaixada argentina para pegar lá o presidente que de fato ganhou a eleição e que estava exilado lá, sob autorização do governo argentino. Fique aqui dentro, que aqui ele não pode entrar. E pela convenção lá de Viena, que foi firmada nas Nações Unidas, o Maduro sabe que ele não pode entrar, porque se ele fizer isso, ele vai arrumar um problema institucional a nível internacional. Então ele ameaçou, ele foi lá, cortou a luz, cercou a embaixada para intimidar, mas não colocou o pé lá dentro. Assim é a igreja. O diabo nos cerca, o diabo nos afronta, o diabo nos desrespeita, o diabo diz que vai acabar com a igreja, que a igreja vai fechar, mas aqui quando ele entra, quando ele chega na porta, ele fica do lado de fora, porque a presença de Deus está na casa. Aleluia! É aquele gêmeo. Lembrei da menina ali, pastor Davi, a Ágata. Eu não vi a tia dela aí hoje. Cadê a Aline? Não está aí. Nós estamos numa luta espiritual, eu, o pastor Davi, algumas irmãs ali. Aí de repente a tia falou para a gente assim: pastor, o diabo veio até aqui afrontando, mas quando chegou na porta, a menina falou para mim: tia, eles saíram, estão lá do lado de fora, porque aqui eles não podem entrar.
O diabo pode até ameaçar, mas entrar ele não entra, porque se entrar tem que sair pelo poder. Mas essa é a igreja verdadeira, essa é a igreja em que o Espírito de Deus tem liberdade. Nós não podemos falar isso de todo mundo. Então, dentro deste ambiente, a igreja como igreja, ela tem que encher o mundo, mas a igreja não pode esquecer que ela é peregrina aqui. E o que significa ser peregrino? Diga aí para o teu irmão: você aqui está de passagem. Graças a Deus. Diga para ele: você aqui está de passagem, porque tem gente que fica brigando por causa do banco, tem gente que fica brigando por causa do lugar, tem gente que fica brigando por causa da posição, tem gente que fica brigando pelo tempo que tem na igreja, e nós precisamos ter essa conscientização que nós estamos aqui de passagem. O nosso papel é de encher o mundo com a palavra de Deus, mas não nos esquecer que nós estamos aqui peregrinando. Daqui a pouco nós seremos chamados para a glória celestial, para estar para sempre com o Senhor. Aleluia. E por quê? Porque a igreja não é resultado de uma ideia humana. Meu Deus. A igreja não é consolidação ou construção de mente humana. Quando nós falamos isso, nós não estamos atacando aqui a estrutura organizacional da igreja, porque como organização ela tem que se manter em ordem, mas ela não é resultado desta organização que dá a ela uma constituição jurídica, faça com que ela existe no mundo das leis. Isso é para cumprir o protocolo, as regras da legislação. A igreja ela não pode ser vista somente como uma pessoa jurídica. E por quê? Porque esse princípio ele serve para nortear as ações que a igreja vai praticar enquanto pessoa jurídica no mundo das leis, no mundo da legislação. Nada mais do que isso. Porque Deus é organizado. Ou você está pensando que Deus é bagunçado, que Ele gosta de coisa desorganizada? Não, Deus é organizado. Perceba na criação que ao seu tempo Deus demorou 6 dias para fazer o mundo e as coisas que nele existem, mas no 7º Ele descansou. Tudo com ordem, com organização. Deus é o autor do trabalho e portanto é o autor da organização. Então a igreja ela não pode ser vista simplesmente como uma instituição. A igreja é uma instituição divina. E quem é que formulou, quem é que criou, quem é que estabeleceu a igreja? A graça. Aleluia. A graça. A igreja não é resultado de uma mente filosófica, de um pensador conhecido. A igreja ela não nasce da evocação de um homem, da necessidade básica de alguém que diz: eu vou criar a igreja para resolver os problemas. Não, a igreja ela nasce da manifestação da graça, do favor que eu e você não merecíamos, mas Deus, por nos amar primeiro, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ele já separou o primogênito de todos antes da fundação do mundo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com as nossas 2 mãos levantadas para adorar e bendizer o seu santo nome. Então a igreja ela é resultado da graça celestial. E por que ela é resultado da graça celestial, meus irmãos? Porque os filhos de Deus nascem não do ambiente da carnalidade. A igreja não nasce da junção humana, ela não nasce do desejo humano. Por isso que eu fico preocupado quando eu ouço algumas pessoas querendo se contrapor ao caminhar da igreja. Eu tive uma experiência aqui neste campo, de alguém que de forma afrontosa disse para mim lá embaixo: se eu quiser
Em dias eu fecho todas as igrejas que estão nessa cidade, porque eu conheço isso, conheço aquilo e conheço aquilo, e eu fiquei olhando e tem mais, eu tenho muita gente aqui na minha mão. E aí eu falei para ela: você pode ter muita gente, você pode conhecer muito, mas você não tem poder de brecar a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não é resultado da vontade humana, ela é a manifestação do poder de Deus na vida do homem. É verdade. Toma cuidado com a avaliação que você faz. Essa igreja está muito bagunçada, toma cuidado com a sua fala. Misericórdia, Senhor. Porque a igreja não nasce de um desejo da carne. Ela não é resultado da junção de homens que resolvem construir. A igreja no sentido de se auto-beneficiarem dela. Pastor, então o senhor está dizendo que não tem? Tem. E é esses Deus vai tratar no momento oportuno. Mas a igreja invisível, a igreja que vai morar no céu, ninguém toca nessa noiva. Ninguém toca nessa noiva, ninguém toca nessa noiva. Os filhos de Deus não nascem da carne, mas eles nascem do poder do Espírito de Deus. O Espírito Santo desce no cenáculo e reveste aqueles 120 homens, coloca o Espírito Santo sobre eles, dá dom, dá autoridade para que eles abram a boca, e como resultado Pedro é o primeiro a dizer: o Espírito Santo agora me revestiu, eu tenho autoridade. Se tiver autoridade o Espírito Santo, quando você abre a boca, o nome de Jesus é glorificado, e a propósito de Deus é realizado para a glória do seu nome. Aqui está então a razão pela qual a igreja, ela é também considerada como embaixada de Deus na terra. Porque assim como a embaixada tem um papel diplomático, e dentro das atribuições da diplomacia, o embaixador ou os funcionários desta embaixada tem alguns privilégios. A igreja também é dotada de graça, de autoridade e de privilégios que quem não conhece a graça não tem. Por exemplo, no ambiente da diplomacia, um embaixador que representa o seu país em um estado estrangeiro, ele não pode ser parado por nenhuma autoridade daquele país. Ninguém tem autoridade para pará-lo, interceptá-lo e pedir a ele documento. Um embaixador num país estrangeiro, notinha de rodapé, não paga imposto. O embaixador em país estrangeiro, e o não pagar imposto aqui não é no sentido de sonegação, não. É um privilégio que a diplomacia dá a ele. O papel que ele representa na nação. É o reconhecimento da autoridade que ele tem. Aleluia. Os produtos que ele compra não podem ser taxados e não podem ser tributados. Meu Deus. Aonde ele chega, ele tem livre acesso. Não é a embaixada, o prédio que é inviolável. Não é não. Quem pensa assim, pensa equivocadamente. A inviolabilidade do embaixador em país estrangeiro não está atrelado ao prédio aonde ele está, mas é aonde ele como pessoa está. Aonde ele chegar, o território é inviolável. Ninguém pode tocar, ninguém pode afrontar, ninguém pode enquadrar e ninguém pode dizer o que ele tem que fazer. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. Ele entra onde o Estado não entra, ele entra onde a polícia não entra, ele tem autoridade para repreender os demônios que o psicólogo não tem autoridade para repreender, que o psiquiatra não tem autoridade para repreender. Aí eu fico impressionado quando eu vejo um médico que se dá por vencido diante de uma enfermidade e diz assim: chame a família e se quiser fazer uma oração, agora é só Deus que pode fazer. Quando ele faz isso, ele reconhece a fragilidade humana, mas reconhece o poder de Deus, que é poderoso para restaurar e para levantar o doente que está caído. Então esta é a igreja. Características da igreja.
Aí nós temos um sentimento aqui. Uma vez que nós temos, como embaixadores do reino de Deus, eu não digo privilégios, mas dons espirituais, que nos tornam diferentes, não é no sentido de nos usurparmos da posição que temos, mas no sentido de destacar a glória de Deus. Como é que, fazendo parte da igreja, nós podemos ter relapsos com ela? Eu aprendi uma coisa, irmãos, e eu quero partilhar com vocês. Ninguém é capaz de gerar alguma coisa se não plantar uma semente. Nós estamos vivendo uma geração que não quer plantar, mas quer colher. Então eu quero que você guarde com muita atenção o que eu vou dizer para você aqui. João Calvino, ele usa uma frase muito forte, e eu quero que você guarde. Se quiser escrever, eu vou repetir quantas vezes for necessário, e eu quero que você guarde o que eu vou dizer. É somente através do Espírito Santo atuando na igreja que Deus será capaz de gerar filhos para si. Não é a tua capacidade, não é o teu conhecimento, não é a liturgia, não é a qualidade da nossa música que gera filhos, mas o poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na igreja, Deus não pode gerar filhos para glorificar o seu nome. Meu Deus, é forte. Tem muita gente achando que a igreja é resultado daquilo que ele está fazendo, e não é. E não é. Mas no texto que nós lemos, eu quero trabalhar nessa noite pelo menos um dos 4 pilares que sustentam o capítulo 2 e o verso 42. Que igreja é essa que eu pretendo pertencer? Qual é o modelo da igreja que eu pretendo pertencer? Eu quero pertencer à igreja das paredes pretas, eu quero fazer parte dos megatemplos que me oferecem conforto e satisfação de ordem pessoal. Qual é o tipo de igreja que eu desejo pertencer? A igreja cujas mensagens são mensagens de autoajuda e que massageiam o meu ego, não confrontando o meu pecado? Ou eu quero pertencer e participar de uma igreja nos moldes da igreja apresentada no capítulo 2, segundo a visão de Lucas, a partir do verso 42. O texto que nós lemos aqui, nós vamos encontrar pelo menos 4 pilares que vão nos dar a ideia do que é uma igreja saudável. Mas não só uma igreja saudável, porque saudável está atrelada à saúde, e se ela é saudável, ela cresce, e se ela cresce, ela manifesta alegria, e se ela manifesta alegria, ela atrai pessoas. Eu vou repetir: a igreja, se for saudável, ela cresce. Se ela crescer, ela gera alegria, e se ela gerar alegria, ela atrai pessoas. É um enfado, é um engano nos iludirmos
pela estruturação do templo físico. Porque todos nós gostamos de conforto. Mas essa não deve ser a primazia da nossa esperança. E por quê? Porque este local tem a única e exclusiva finalidade de nos agregar para adorarmos a Deus. Mas a adoração a Deus não está condicionada a este lugar. Eu posso adorar a Deus aqui e posso adorar a Deus lá fora. Ou será que o Espírito que está aqui não é o mesmo Espírito que está lá fora? Então nós estamos construindo um conceito de igreja que de fato nos tem afastado da realidade do que é a igreja saudável, a igreja que cresce e a igreja que é alegre. A igreja saudável não é a igreja do ar-condicionado, mas é a igreja que quando você entra, o alimento é sólido. Aleluia. Glória a Deus. Quando você entra, não é na base da adivinhação que os seus problemas são resolvidos, mas é na base da revelação e do poder da palavra. A igreja saudável é a igreja cujo Espírito Santo tem a primazia de falar conosco através desta palavra. Quando a palavra nos confronta, ela não gera em nós indignação. Nós não dizemos no nosso coração: ele está falando isso para me atacar. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que domina o ambiente. E quando o Espírito de Deus domina o ambiente, ele nos confronta, não é pelos nossos erros, mas ele nos confronta pelo poder desta palavra. E ele diz: você tem que melhorar, você tem que sarar, para que você se torne saudável. Glória a Deus. Mas nós não queremos esse tipo de igreja. E por quê? Porque nós não queremos ser confrontados. Nós não queremos ser apontados. Então nós criamos um ambiente onde nós temos uma liturgia muito boa. Nós temos pregações voltadas ao egocentrismo, enquanto deviam ser cristocêntricas. E nós temos corações inchados por pessoas que vêm para ouvir, mas que fazem, no momento da pregação da palavra, estabelecem um controle de qualidade para receber aquilo que deve ou que não deve, ou que não quer ouvir. Meu Deus. E qual é o resultado disso? Nós temos igrejas inchadas e doentes. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Salvo o melhor juízo, verso 28 da primeira carta aos Coríntios, pode até checar para mim, 11, ele diz: é por causa disso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes Muitos que dormem. e muitos que dormem. Pergunte para o seu irmão: de qual igreja você quer fazer parte? Da igreja saudável ou da igreja doente? Ninguém não quer nem perguntar, né? Porque até para perguntar incomoda. Então qual é a característica de uma igreja vibrante? Eu estou falando na concepção daquilo que Lucas apresenta a partir do verso 42. Lucas não está construindo uma utopia. Não. Ele não está contando uma história utópica.
Ele está relatando que depois que Jesus foi assunto aos céus, os 12 cumpriram aquilo que Jesus falou, foram para Jerusalém. Eles eram em 12, quando chegaram no cenáculo já eram 120, e quando saíram de lá eram 3.000, e não teve adivinhação, não teve CPF, não teve tirar o nome da carteira, não. O que teve lá foi poder de Deus, que cura, que salva, que restaura e que confronta. Deus lindo e maravilhoso, obrigado, Jesus. Graças te damos, Jesus. Que tipo de igreja você quer, irmão? Diga a igreja verdadeira. Diga comigo, me ajude a pregar. Diga a igreja verdadeira. Ela precisa apresentar três características. Agora é importante, viu? Porque se a igreja é resultado de todos nós que estamos aqui, logo eu não estou dizendo que você é a igreja. Não sai falando essa heresia, não. Os irmãos aí, eu sou a igreja. Eu estou até afastado da igreja, não estou afastado de Deus. Está desigrejado, meu filho. Está desigrejado. Então, se nós somos resultado desta representação, porque nós aqui somos embaixadores e representamos o reino de Deus. Como embaixadores, quais são as qualidades que precisam ser demonstradas em cada um de nós de forma individual? É individual, é individual. Porque a individualidade vai gerar o resultado coletivo. Diga comigo, a individualidade do meu comportamento vai resultar na qualidade coletiva. Se todo mundo estiver bem aqui, irmão Wesley, a igreja estará saudável. Diga assim comigo: se todos nós estivermos bem, a igreja estará saudável. Qual é a declaração de Paulo? Aliás, a Bíblia diz, né? Do que se queixa o homem, hein? Mas vamos lá. São 4 pilares. O que é que fez a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 42, se tornar um modelo de igreja ideal? Quer anotar aí? Primeiro, essa igreja aprendeu a importância da palavra. O primeiro pilar está atrelado à importância da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que nós vamos trabalhar o texto. Vamos trabalhar o texto. Verso 42 do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. O texto começa dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você pode repetir comigo? E perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é que o texto está dizendo quando usa o verbo perseverar? O texto está dizendo que eles eram persistentes, e persistentes de forma continuada. Eles não eram cumpridores opcionais das doutrinas. Eles cumpriam a palavra de Deus como regramento para uma vida espiritual saudável. Preste atenção,
porque a declaração está colocada no presente, com indicativo de continuidade, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é na palavra do pastor, não é só no regimento, não é no estatuto, é na palavra. Eles não estavam firmados em ideologia, em teoria, em filosofia, eles estavam firmados na palavra. E que doutrina que é essa? As doutrinas que Jesus ensinou a eles no período em que conviveu com eles nos 3 anos e meio. Eles absorveram isto, e agora revestidos pelo poder do Espírito Santo e com ousadia, eles vão passar a testemunhar as doutrinas, eles vão passar a ensinar essas doutrinas e vão fortalecer a igreja através da palavra. E o que é perseverança aqui, meus irmãos? É permanecer com frequência e com obediência na busca de um objetivo. Quando a Bíblia diz que você deve perseverar, a Bíblia diz que você deve ser firme, a Bíblia diz que você deve ser conciso na decisão de continuar, independente do que esteja acontecendo. A igreja do primeiro século, ela só se fortaleceu no ambiente das perseguições, porque ela abriu mão dos seus caprichos e resolveu perseverar naquilo que eles haviam recebido por parte dos apóstolos. A perseverança é uma qualidade deixada para todos, mas poucos entendem a eficácia de sermos perseverantes. No ano de 1517, um monge agostiniano chamado Lutero, Martinho Lutero, que era um exímio conhecedor das Escrituras, conhecia com muita profundidade tanto o grego como o hebraico. Ele resolve e se interessa pelo latim. E por quê? Porque o movimento religioso daquela época deu uma ordem que toda a escritura deveria ser traduzida em latim. E qual era o objetivo disso? Era de privar as pessoas de se aproximarem de Deus. E Lutero então vai para a Alemanha. E quando ele chega lá na Alemanha, ele se envereda dos estudos. E à medida, pastor Fauéder, que ele vai estudando as Escrituras, e cuja tradução era toda em latim, ele vai sendo confrontado. E ele vai começando a entender, pastor José Trindade, o senhor que foi muito professor há muitos anos, que aquilo que os papas diziam, por exemplo, sobre a questão da morte, não era um princípio estabelecido na palavra. Aquilo que a igreja da época afirmava na questão dos dogmas, estava vazio de verdade. As indulgências que a igreja impunha sobre os seus fiéis, como forma de uma espécie de barganha com o mundo espiritual, e onde a igreja se colocava como uma espécie de intermediário, ia contra as Escrituras. E aí Lutero, ao interpretar a Bíblia no latim, ele descobre uma verdade máxima, empírica, inalterável. Ele descobre que a salvação não é resultado de obras. Ele ficou chocado. Ele diz: não, mas como é que pode?
Isso está errado. E ele se confronta ainda mais quando ele descobre que o resultado da salvação não é por um favor papal que será constituído, ou seja, não adianta depois que morreu fazer a missa de 7º dia para transferir o camarada lá do purgatório para um lugar de descanso sob a bagatela e o pagamento de alguma coisa. E ele é confrontado por estas heresias e ele começa a escrever, ele diz: não, isso está errado, porque a salvação não é resultado da obra, a salvação é resultado da fé, a salvação não é resultado do mérito, a salvação não é merocrática, a salvação é pela graça, é um favor que eu não merecia. Século XVI, 1517. Martinho Lutero então resolve romper com a igreja. E para romper com a igreja, ele precisa fazer algo que seja consistente. E ele pega os pontos emblemáticos que estão contidos na Bíblia transcrita em latim. Em outubro agora, nós faremos mais um aniversário da Reforma Protestante. Se não me engano, aí 107, 108, agora eu não me lembro com exatidão. E ele escreve 95 teses. Essas teses não são dogmas, mas são um ajuntamento de afirmações que ele vai reunir num total de 95. E ele vai sair e se dirigir ao Palácio de Wittenberg. E ele vai cravar nos portões desse palácio essas teses, para que todos agora que passarem por aquela praça, em frente àqueles portões, possam olhar. E em cada uma daquelas teses, ele traz princípios espirituais contidos nesta palavra, que vão mudar a vida das pessoas. É por isso que Lutero passará a ser chamado como reformador, e aí ele vai gerar um novo movimento, que é o chamado movimento protestante. E por que protestante, pastor Carlos Araújo? Porque ele está protestando contra uma ideologia, uma filosofia que visava enganar e escravizar as pessoas. Por que é que a igreja do primeiro século, por que é que a igreja primitiva cresceu? Por que é que a igreja primitiva se destacou como uma igreja sólida? Primeiro, está aqui, porque ela também aprendeu a perseverar, ela aprendeu a guardar, ela aprendeu a segurar, a reter aquilo que é bom. A doutrina dos apóstolos foi algo tão extraordinário no coração desta igreja, que à medida em que essa igreja avançava, ela se tornava um modelo de igreja ideal. Leia para mim Romanos capítulo 15, verso 4, é só para a gente fazer uma referência, e eu já estou caminhando para o encerramento. Romanos capítulo 4, depois alguém leia para mim 2 Timóteo 3,16, o que é a doutrina senão um conjunto de palavra, de ensinamentos que visam gerar na nossa vida alegrias e felicidade da parte de Deus para a nossa existência. Leia para mim 15:4 de Romanos. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha aí, por que nós devemos ser perseverantes? Porque não vai aparecer outra Bíblia, pastor Zé Trindade, não vai aparecer outro evangelho. Aliás, o apóstolo Paulo disse que se aparecer outro evangelho, tenha ele como anátema.
Mas o apóstolo está fazendo uma afirmação imperativa, que tudo que tinha que ser escrito já foi escrito. E por que foi escrito? Para que haja no meu e no seu coração esperança. A perseverança é resultado e a garantia de uma vida espiritual saudável. Eu não tenho que me basear no que as pessoas estão falando, eu não tenho que me basear naquilo que a igreja do A ou a igreja do B está dizendo, eu tenho que me basear naquilo que a palavra está dizendo. Leia novamente, pastor Djalma, só para a gente fixar aqui, só para fixar. Olha o que ele vai dizer no verso 4 do capítulo 15 de Romanos. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Agora preste atenção, paciência, ele vai usar aqui a expressão paciência. E o que é a paciência, se não a capacidade no ambiente da perseverança continuar aguardando? Me lembrei de um texto, Romanos capítulo 8, verso 24. Lá o apóstolo Paulo diz assim: em esperança somos salvos, mas a esperança que se vê, como é que alguém pode esperar? Mas aí ele diz no verso seguinte: mas se nós esperamos o que não vemos, com paciência nós o esperamos. Qual é a base de uma igreja sólida e saudável? É a igreja que persevera, não é na palavra dita pela mente humana, mas é na palavra contida neste livro sagrado. É este livro que alimenta a minha e a sua alma. Leia para mim 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Essa palavra não é resultado do meu axiologismo, não, ela tem inspiração, pode ler. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então vamos ler novamente, bem devagar. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, irmão, verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Diga comigo, é proveitosa. Então preste atenção, toda a escritura primeiro tem que ser divinamente inspirada. A escritura que você está lendo é divinamente inspirada? Porque hoje nós temos uma mescla. Hoje eu peguei um artigo para ler sobre a eficácia do evangelho na vida da pessoa. Eu fiquei tão impressionado com o texto que eu falei: gente, que visão é esta? Que visão de evangelho é esse? Algo contagiante. Aí eu comecei a ler, mas aí me chamou a atenção: mas quem é o autor disso aqui? Aí eu fui ver. Sabe quem é o autor? Federação Espírita Brasileira. Então tome cuidado com aquilo que você está lendo. Pastor, eu estou lendo um livro de autoajuda que é top das galáxias, mas não é divinamente inspirado e não vai produzir em você a saúde espiritual. Pastor, eu estou passando por um tratamento top que está me deixando zen. É porque agora tem isso. Deita lá no divã do psiquiatra lá, como é que é lá do... agora, não, pera aí, não atrapalha não, deixa eu pensar aqui, agora é coach. Vamos fazer uma mentoria. E o que é a mentoria? Deita aqui no divã e conta tudo para mim. A Bíblia diz que você tem que contar tuas necessidades ao Pai que está no céu, e Ele dá a receita. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta ao teu Pai que está no céu, porque o teu Pai que está no céu vai te ouvir em secreto e vai te honrar em público. Pronto. Então vamos lá. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é o quê? Diga alto. Para quê? Agora, não, aguenta aí. Agora, a gente só aprende se tiver quem ensine. Eu quero mandar aqui uma mensagem respeitosa a quem está em cima e não quer descer.
Como diz o nosso querido pastor Israel Januário da Fonseca, ninguém pode se levantar para ensinar se primeiro não se sentar para aprender. Que geração doida é essa, hein? Que o camarada aceita Jesus, daqui 3 meses está com 2 quilos de gel na cabeça, um sapato bico fino, uma Bíblia slim, pregador, pastor, apóstolo, discípulo, mestre, rabi, rabano, rabani, sei lá, raboni, o que vocês quiserem aí, e não passou pelo processo de orientação. Como é que é aí, pastor Davi? Você que prega por tudo quanto é canto. Então preste atenção nisso aqui, porque a Escritura tem que ser divinamente inspirada e proveitosa. Por que proveitosa? Porque o apóstolo está dizendo a Timóteo que nem tudo que está escrito é proveitoso. Exemplo que eu dei agora da Bíblia em latim escrita pela igreja, cujo propósito era cegar o entendimento das pessoas. Então, até na literatura que você vai ler, você precisa tomar cuidado. Eu acabei de dar um exemplo para você que eu fiquei fascinado com o texto. Fiquei fascinado. Dá para tirar uma mensagem aqui. Dá para tirar uma mensagem. Fiquei maravilhado com o texto. A forma com que o autor aborda os evangelhos sinóticos, não é? Mateus, Marcos e Lucas. Mas quando eu falei, deixa eu ver essa fonte aqui, Espírito. E aí a gente pega em algumas igrejas, que não é aqui não, aqui é tudo gente boa, em que as pessoas pegam mensagens nas redes sociais, que a gente não sabe qual é a origem, vem aqui, joga, e aí, manda mais que eu estou com fome. Aí o apóstolo vem aqui e diz assim, ó, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa, primeiro para ensinar. Se a palavra veio, te confrontou e você aprendeu, você pode levantar a tua mão e glorificar a Deus. Por isso que eu sou adepto deste ambiente de instrução. Eu sou crente pentecostal batizado com o Espírito Santo. Quando dou lugar, Deus toma mesmo, a gente grita, sapateia. Mas o melhor ambiente para você ouvir é o ambiente em que você tem consciência daquilo que você está recebendo. Portanto, a palavra é proveitosa para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? Redarguir é cortar, aqui numa linguagem bem fraca, bem rasa, porque eu sou raso, eu sou fraquinho. É cortar os excessos, segurar, porque nem tudo que você ouve você pode sair falando. Tem muita gente doente dentro da igreja por interpretações que a gente dá aqui, ó, e que não está aqui. Quer ver um exemplo? João 16:33. No mundo tereis aflição, porque eu venci o mundo, e aí aparece a frase de efeito, e vós vencerei. Não está. Mostra para mim onde é que está o vós vencereis aqui. Então são essas coisas, reter, redarguir, segurar, calma aí, é a Bíblia que está dizendo mesmo. Aí ele diz mais, põe lá meu irmão, você tirou aqui o texto, varão, cadê o texto? Não, esse camarada aí, tira esse camarada daí. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Agora até a minha inspiração foi embora. Proveitosa para ensinar, redarguir e também para corrigir. Tem 3 sentimentos aqui. A palavra que gera saúde na igreja, ela tem que ter 3 características. Diga comigo: ela tem que ensinar, ela tem que conter os exageros e ela tem que corrigir. Agora, o problema é que a gente não quer correção. Então, qual é o primeiro pilar desta igreja saudável, vibrante, crescente, apresentada por Lucas na sua declaração? É uma igreja que valoriza a doutrina bíblica. Essa igreja, ao valorizar essa doutrina, ela não desiste apesar dos momentos de desânimos e dificuldades encontrados. É isso que acontece com a igreja de Jerusalém. Jesus foi embora,
Roma está perseguindo a igreja, Roma está achatando o povo, fechando as portas. Mas preste atenção, vamos trazer à memória que antes do Espírito Santo descer sobre os discípulos lá do Pentecostes, os convertidos, os 3.000 que ouviram a pregação de Pedro, estavam agora em uma outra realidade de vida. E qual era a realidade de vida? Eles precisavam saber que eles precisavam, para continuar o exercício dessa fé, prevalecer ou se sustentar na doutrina dos apóstolos. Hoje não tem mais apóstolos, embora tenha aí umas heresias, né? Todo mundo querendo ser apóstolo, querubim, semideus. A ideia de apostolado aqui não está atrelado à posição, mas à doutrina e ensinamento da palavra. A doutrina dos apóstolos era um ensinamento acerca das pessoas, ou acerca da pessoa da palavra de Jesus. Então, dentro dessa visão, já que não há apóstolo hoje, o que é o apostolado? É para nós o que temos dentro da Bíblia, é esse conjunto de ensinos que nos orienta, que nos incentiva a preservar a doutrina, a palavra, e que significa trazer em nós o sentimento de observarmos tudo aquilo que ela traz como orientação para as nossas vidas espirituais. Eu termino aqui pedindo para que vocês leiam alguns textos. João capítulo 14, verso 26 e 27. Rapidamente. O que é a doutrina dos apóstolos para nós hoje? Eu vou repetir. É o que nós temos na Bíblia. E na Bíblia completa, que está atrelada à preservação da doutrina, que significa observar e aprender e pôr em prática a palavra de Deus. Vamos lá, João capítulo 14, verso 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quem é que ensina? Quem é que faz lembrar? O Espírito Santo. Pode ler, pastor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pronto. Por que você deve perseverar? Porque quem vai gerar paz em vocês não é o sistema, quem vai gerar esperança em você não é a promessa do governo, mas é o próprio Jesus. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz, fiquem tranquilos, perseverem, não abram mão da sua fé, fiquem firmes, porque o Espírito Santo tem esse papel de trazer à memória, à sua memória, as verdades empíricas contidas nesta palavra. Tem mais um texto para a gente terminar, capítulo 14 de João, verso 16 e verso 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. 17. Não, pode ler o 16. Para que fique convosco para sempre. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pronto. João capítulo 16, verso 8 ao 10. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber
que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. Quando alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e verei-me, e porquanto vou para o Pai? Diziam: pois que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Pronto, o que é que Jesus está dizendo? No ambiente da perseverança, Ele está dizendo que o mundo vai se satisfazer no momento da tua adversidade, e você vai chorar. Quem é que falou para você que o evangelho é mar de rosa? Quem é que falou para você que tudo vai dar certo? Quem é que falou para você que tudo que você botar a mão vai acontecer? Não é não. Evangelho é confronto. Aqui está o princípio da perseverança. Então persevere, continue firme, e Deus vai te dar vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Terça-feira a gente vai continuar aqui na continuidade do segundo pilar. Vamos tratar aqui com muita reverência esses princípios que nortearam a igreja primitiva e que devem ser um modelo e um exemplo para nós que buscamos viver uma vida de santificação na presença do nosso Deus.